Na Quinta-feira Santa, nós comemoramos a instituição do sacerdócio e do sacramento da Eucaristia. E eu vou falar hoje um pouco de cada coisa. Depois de ter libertado seu povo do Egito, o Senhor o conduziu pelo deserto sob a liderança de Moisés. Através de Moisés, Deus deu ao seu povo todas as suas leis para regular a vida em todos os seus aspectos. No aspecto político, no aspecto civil, no aspecto religioso. Isso porque Israel tinha um governo teocrático. Deus governava através de Moisés. Para ajudar Moisés, o próprio Deus estabeleceu juízes e sacerdotes para governar o seu povo e conduzi-lo no caminho da obediência aos seus mandamentos. Os juízes lidavam com questões civis. Os sacerdotes, por sua vez, lidavam com as questões de culto e sacrifícios. E aqui eu quero fazer um parêntese para mostrar como Deus era o centro da vida do povo. E como hoje as pessoas vão ficando indiferentes à fé. Tem irmãos católicos que só têm fé caseira, que não praticam a religião. Já falei e vou repetir. Não existe essa categoria de não praticante. O não praticante, na prática, é ateu. Essa é a realidade. Não adianta acreditar em Deus e viver como se ele não existisse. Vejam só uma boa notícia que vem para os praticantes do mundo da medicina. O Dr. Harold Koenig, que é um psiquiatra que há mais de 30 anos estuda a correlação entre saúde e fé, concluiu que as pessoas que praticam a sua religião vivem em média entre 29% e 35% a mais de quem não pratica. Então vejam o chamado benefício secundário. O benefício primário é eu me orientar para o céu. Por quê? Porque na Santa Missa nós temos duas mesas que nos são oferecidas. A mesa da palavra, que vai me dizer quem eu sou, quem é Deus, o que funciona, o que não funciona para o homem, o que agrada e o que desagrada a Deus. Um caminho de virtudes que vai ter como consequência a paz interior. Outro benefício secundário de quem pratica a fé. Então, é saúde espiritual, é saúde mental e é saúde física. Tem gente que não sabe que faltar à missa dominical é pecado grave. E, sobretudo, por conta da pandemia, nós temos irmãos que são minimalistas. É verdade que a igreja ainda permite que o fiel assista à missa pelas redes sociais, pela televisão, rádio. Só que quem está assistindo à missa de modo virtual não está comungando. E aí o que me preocupa
é essa falta de amor a Deus, porque em último caso é isso. É como se eu tivesse apenas a obrigação, e é pela obrigação que eu vou assistir essa missa. Porque eu não me esforço por fazer o que é mais perfeito, o que é mais agradável a Deus. Tem que assistir, né? Então vamos ver pela TV. Então cuidado, porque as exceções são criadas para aquelas pessoas para quem será impossível fazer o melhor. Exemplo, missa do sábado. No início, a missa do sábado foi, vamos chamar de criada, para atender as pessoas que no domingo estariam impossibilitadas de ir à missa, especialmente pessoal de zona rural. Então aí a igreja permite, já no pôr do sol do sábado, a liturgia dominical, pensando sempre no bem dos fiéis. Como a igreja também muitas vezes pega missas de preceito e joga para o domingo para facilitar para os fiéis. Agora parece que isso vai acomodando as pessoas. Você pode assistir a missa do sábado? Sim, mas dê preferência ao domingo, porque o dia do Senhor é o domingo. Me preocupa hoje essa mentalidade que eu tenho combatido aqui com frequência. Hoje as pessoas, na hora de um batizado, o que importa é se o padrinho pode estar aqui, é o dia que o padrinho pode, tudo se adapta ao padrinho porque vem de fora, pelo amor de Deus. O padrinho se adapte à igreja. A igreja recomenda que os batismos sejam no domingo. Vai haver exceções naquela impossibilidade, mas está sempre havendo uma forçação de barra para que a exceção vire a regra. E isso está puxando a igreja para baixo. Então vamos nos orientar pelo amor. Porque agora na Semana Santa nós vamos ver tudo o que Deus fez por amor. A começar pelo que nós estamos celebrando hoje. O sacerdócio é instituído por amor. A Eucaristia é instituída por amor, para o nosso máximo bem. E por isso nós precisamos ver como estamos retribuindo esse amor. Vamos sair da zona de conforto. Vamos deixar de minimalismo. O sacerdócio foi um ofício muito importante na vida do povo de Deus. Através deste ofício, o Senhor estava sempre chamando seu povo à santidade. Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, e seus filhos para ministrarem diante dele e do povo como sacerdotes, como está em Êxodo 19:6. Também o Senhor determinou em sua lei que tipo de trabalho os sacerdotes deveriam fazer. A função primária dos sacerdotes era de servir como mediadores entre Deus e o povo. Então, essa noção da necessidade de mediação, da necessidade de expiação pelos pecados, está sumindo. Porque está faltando em nós o que? Humildade. Veja, a Santa Missa foi instituída para que os frutos do sacrifício do Senhor, alcançados quando ele derramou seu sangue na cruz no ano 33, chegassem até os últimos homens. Esse sacrifício é reapresentado. Ele se perpetua na missa. A missa não é um culto como no caso dos evangélicos. Não. O que acontece sobrenaturalmente numa missa é fantástico. Eu recomendo que procurem o grande milagre
nas redes sociais por aí, YouTube, sei lá. Antigamente tinha, não sei agora onde está disponível. Netflix, né? É, eu tenho resistência à Netflix e não assino Netflix. Que pena se é só lá. Pois bem, ali se vê o grande milagre chamado missa. A grande conexão céu e terra. E, lamentavelmente, a gente vê na boca dos apóstatas. Quem são os apóstatas? É o católico que vai para outra religião. Vai porque é uma pessoa que precisa ver, precisa pegar, precisa sentir, precisa se emocionar, porque senão ela não consegue transcender. Temos que tomar cuidado com esse emocionalismo. Nós vivemos no século XXI a cultura da emoção. Tudo é carregado na emoção. As pessoas têm dificuldade com o silêncio. Não conseguem meditar, parar a correria. Bom, e aí vem as pressões dos ignorantes para a igreja dar uma guaribada no seu culto, né? E assim entram as aberrações. Ah, porque eu fui num culto muito bacana, porque os ritmos lá eram mais animados, melhor do que essa coisa morta do órgão. A música sacra tem regra. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nos documentos da igreja, o que está permitido? Órgão, violão, bateria, guitarra, baixo, que a gente vai vendo por aí, nada disso está permitido. Hoje a gente assiste verdadeiros shows de bandas dentro das nossas igrejas. Eu fui uma vez a uma ordenação sacerdotal, repito, onde a aclamação ao evangelho era uma bocinha, onde o Cordeiro de Deus era um rastapé. Enfim, cada música era um ritmo diferente, para aproveitar o que? A riqueza da cultura brasileira. Sempre vai ter uma justificativa. Sempre vai ter um iluminado que vai mostrar o porquê das adaptações. E aí, nós entramos no antropocentrismo. O homem é o centro. Deus deixa de ser o centro. O culto tem que ser agradável a Deus, antes de ser agradável aos homens. Vocês acham que o sacrifício de animal é uma coisa agradável? Bacana de se ver? E, no entanto, o que aplacava? A justiça pelos pecados cometidos. O próprio Deus determinou como deveria ser o templo, instituiu o sacerdócio, determinou como os sacerdotes deveriam se vestir. Isso aqui é uma tradição que vem de lá, a paramentação dos sacerdotes. E tudo da Igreja Católica é bíblico, para quem não sabe. Então, essa virada foi muito nefasta. Por quê? Porque nós perdemos Deus como centro. Também o Senhor determinou em sua lei que tipo de trabalho os sacerdotes deveriam fazer.
A função primária dos sacerdotes era de servir como mediadores entre Deus e o povo. Nesse sentido, eles tinham de oferecer, conforme as exigências estabelecidas por Deus em sua lei, os sacrifícios para expiação dos pecados, tanto deles como do povo. Além disso, os sacerdotes tinham o dever de instruir o povo com base na lei de Deus. No Novo Testamento, Jesus institui o novo sacerdote. Sacerdote quer dizer aquele que oferece sacrifício. Então, ele começa uma nova aliança. Antes havia a aliança da circuncisão. Toda a aliança com Deus tinha um ato que lhe era próprio. Hoje, nós temos a aliança eucarística. E vejam que a única coisa que Jesus mandou fazer em seu nome foi celebrar a Eucaristia. Lucas 22:19. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Que é o que nós, na Igreja Católica, fazemos desde a nossa fundação. Então, o centro da fé não é ler a Bíblia. Ler a Bíblia é muito bom, ler a Bíblia é muito importante. Um dos pilares da nossa fé é a Sagrada Escritura. Juntamente com o magistério, me deu um branco aqui agora, e a tradição. Vai ganhar um bombom, só vai comer na Páscoa. Sagrada Escritura, tradição, aliás, eu vou inverter a ordem. Tradição, porque sem ela não há escritura, porque a fé começa a ser ensinada oralmente. Jesus não se sentou para escrever nada, nem mandou ninguém escrever nada. E, obviamente, nós precisamos de intérpretes da lei. Isso é tão básico que não existe país no mundo que não tenha os intérpretes das suas leis, não tem o seu poder judiciário constituído. E todo mundo aceita isso, acha lógico e básico, porque, claro, se não fosse assim, seria um bumba meu boi. Cada um pegaria a lei e interpretaria segundo a sua necessidade, procurando sempre puxar a brasa para a sua sardinha, e a sociedade seria o caos. E aí o que aconteceu? No plano divino, a Bíblia agora é interpretada por cada um. Aquilo que seria o caos na sociedade é o caos agora onde? No sagrado. Foi isso que o protestantismo fez. E por isso, olha quantas igrejas protestantes aí. Cada uma achando que ama mais Jesus do que a outra. Eu não estou entrando no mérito da dedicação de cada fiel protestante, do amor que eles têm por Jesus. Eu estou querendo mostrar o erro teológico. Eu diria até o erro lógico. Em função disso que eu expliquei. Então, o centro da fé não é participar de grupo de oração, dar esmola, tudo isso é bom, tudo isso faz parte. Para a gente santificar, a gente deve fazer tudo isso aí. Mas a missa tem que ser o centro. A Eucaristia tem que ser o centro.
E aí, fica aqui a minha sugestão. Se você realmente acredita que, como a gente vê no grande milagre, na hora que a gente entoa o Sanctus, que é aquele hino, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo, cantado pelos anjos que servem diretamente o Senhor, está lá no livro de Isaías, está lá no livro do Apocalipse. Os místicos falam que nessa hora, os anjos que estão na missa se prostram. Nossa Senhora está presente em toda a Santa Missa. As almas do purgatório, que são sufragadas pelas nossas orações, sempre em cada missa, várias almas saem do purgatório e vão para o céu. Lindas as visões do Padre Royce, repetidas no grande milagre. Quando o padre levanta o cálice, Jesus está sendo trespassado pela lança do centurião, e aí o sangue que sai do seu coração cai dentro do cálice. Esse tipo de visão que Deus permite é para nossa edificação. Então aí eu pergunto, por que que você que pode, que você que está aposentado, que tem tempo livre, não vem à missa diariamente? A resposta é a de sempre. Não sou obrigado. Não é. Mas o seu prêmio eterno vai ser muito menor do que poderia ser se você fosse à missa todo dia. Eu estou falando aqui do conceito da economia de custo de oportunidade. O que é que eu deixo de ganhar por não ir à missa todo dia? Sua salvação não está em risco. Você está cumprindo direitinho só a missa dominical? Mas mais uma vez, até onde vai o seu amor? É isso que eu quero questionar hoje aqui. Para que cada um possa esticar essa corda, para ver até onde ela vai. Hoje, a gente assiste, dentro desse espírito minimalista, a pessoas que têm como critério de missa a missa mais curta. Veja, a missa mais curta. Se é assim que a pessoa vai procurar a missa mais curta, porque, sei lá, sai de um plantão médico, vai trabalhar de Uber. Estou viajando aqui, hein? Tá valendo. Porque aí a gente vê o quê? A pessoa que ama, que quer ir a uma missa, e a missa tem que ser curta para ela poder ir e assistir inteira. Palmas. Mas o que me preocupa é aquela pessoa que quer a missa mais curta, que ela quer o domingo mais longo. É mais tempo no clube, é mais tempo visitando os parentes. E está tudo justificado. Em si são coisas boas, a gente precisa se divertir. Visitar os parentes é uma coisa boa. O domingo também não é o dia do lazer, padre, o dia do descanso é. Mas é o dia do Senhor, o Senhor tem que estar em primeiro lugar, não é o lazer, não é o descanso. Pessoas, quando vão estudar para um concurso, todo o tempo do mundo é de estudo, é de pesquisa. O que está muito bom, sem problema. Agora, essa mesma pessoa, a Deus não se dedica do mesmo jeito. Para ganhar dinheiro, as pessoas fazem muitos esforços e muitos sacrifícios, um dinheiro que vai ficar. E aí ganha mais dinheiro e não aumenta o dízimo. O dízimo é aquela merreca. E a pessoa se ofende quando a gente fala isso. Desculpa aí. Vai dar uma olhada no seu amor. Precisamos de critérios mais elevados.
Eu já disse e vou repetir. A gente está caminhando para a paróquia drive-thru. Né? Primeiro guichê, recebe o folheto. No segundo, Eucaristia. No terceiro, a bênção final, com os avisos da missa. Há essa pressão. E, lamentavelmente, há colegas que cedem a essa pressão. Já escutei várias vezes da boca de sacerdote. É porque as pessoas hoje não têm tempo. Ah, porque as pessoas não têm tempo para Deus. Para as outras coisas tem tempo. E é por causa do tempo das outras coisas que tudo que é sagrado tem que diminuir. O curso de batismo tem que ser o mais curto. O curso de noivos tem que ser o mais curto. A homilia tem que ser curta. São Paulo nos lembra que a Santa Missa se celebra porque Jesus assim o mandou. 1 Coríntios 11, de 23 a 30. E aqui eu vou ler para vocês a passagem que converteu o pastor Francisco de Almeida Araújo, que depois virou diácono da Igreja Católica, diácono permanente. Teve uma história de vida curiosa. Por um tempo, por causa da dificuldade financeira, por causa de perseguições, apostatou do catolicismo e perto de morrer voltou de novo. O que diz essa passagem? Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Olha aí. O que está reservado para quem comungar em estado de pecado grave. Este pecado conhecido como sacrilégio. Todo sacrilégio é uma profanação do sagrado. O sacrilégio tem perdão? Tem perdão. Mas lembre-se, quando a gente comete um pecado grave, vai ao padre e se confessa. Estamos livres do inferno, mas fica uma conta de purgatório a ser paga. E a conta do sacrilégio é maior do que a conta do pecado grave. Então pensemos duas vezes. Se você tiver dúvida alguma vez, se está ou não em estado de graça, não comungue. Porque comungar significa aceitar a possibilidade de um sacrilégio, se eu cometi pecado grave. Então, a missa é ao mesmo tempo inseparavelmente o memorial sacrificial, em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e do sangue do Senhor, como está no documento Eclésia de Eucaristia, número 12. Na noite em que ia ser entregue, diz a palavra, celebramos hoje uma dupla entrega do Senhor. A sua entrega às mãos dos seus inimigos para morrer pelos nossos pecados e nos ganhar a vida eterna, e a entrega no sacramento da Santíssima Eucaristia, como alimento desta mesma vida divina.
Para o seu amor infinito é pouco dar-se todo, uma só vez por todos, que foi o que aconteceu no Calvário. Ele quer dar-se todo a cada um de nós, todas as vezes que nos disponhamos a recebê-lo. Ele quer esta intimidade conosco. Existem irmãos católicos, e são muitos, são a maioria, que não adoram o Santíssimo Sacramento. Tem católico que nunca fez adoração, que acha que isso é coisa de velha beata. Pois as velhas beatas terão um céu maravilhoso, melhor do que o seu, meu irmão. E pensa assim: todos nós somos convidados a adorar o Senhor. Ah, eu não sei. Ah, eu chego ali, rapidinho eu fico sem assunto. Simples, vamos aprender. Marca um horário comigo, eu lhe ensino. Pesquisa na internet como fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. Você vai ver de vídeo no YouTube, há livros que falam do assunto. Pede a velha beata. Ela num minuto vai lhe falar e você vai ficar impressionado. Igual um amigo meu que estava no fundo do poço da depressão, já pensando em se matar, um belo dia saiu de casa sem destino. Andando no meio da rua, louco total. Totalmente entediado, totalmente vazio. De repente ele passa na frente de uma igreja e escuta o coro das beatas. E aí ele parou. Ele disse que nesse momento ele sentiu uma paz e ele se sentiu atraído. E aí ele foi andando, e a velhinha chegou para ele com um terço na mão, fazendo sinal com quem diz: não fala nada não. Pegou na mão dele, levou para se sentar, colocou o terço na mão dele, indicou a bolinha que elas estavam rezando e convidou ele para rezar. Ele disse: quando eu vi, eu estava rezando o terço. Terminou, eu estava chorando. E essa velhinha com a mãozinha enrugada chegou e falou: meu filho, venha comer um bolinho conosco. E aí ele ficou encantado com aquela comunidade de gente simples, com o acolhimento que ele teve, elas felizes, porque ele aceitou rezar o terço com elas. E ali começou a conversão dele, que passou a ser um grande apóstolo da igreja. Então olha como são os caminhos de Deus. E ele disse: eu, engenheiro, pós-graduado, vi que não sabia nada, tanto conhecimento, para ficar no fundo do poço da depressão, pensando em tirar a minha própria vida. E uma velhinha beata, sem conhecimento de nada, me resgatou. Me fez encontrar com Deus. Então, aqui fica o convite para começar diferente agora. Não precisa esperar a virada do ano, não. Você que nunca adorou, vem adorar. E você vai ver como é bom conversar com Deus. E que Ele responde sim às nossas orações e começa a nos orientar e a nos guiar. Senão, como é que você vai colocar em prática aquela passagem do Evangelho? Vinde a mim todos que estáis cansados e atribulados, e eu os aliviarei. Eu vos aliviarei. Quero aqui fazer algumas pontuações para que você possa comungar bem. Em primeiro lugar, quero atentar para a questão das confissões comunitárias.
Tem gente que gosta de confissão comunitária. E aí, às vezes, a gente vai ver a razão, é porque tem vergonha de se confessar com o padre. Na confissão comunitária, eu não preciso conversar com o padre. Primeiro, não tenha vergonha de se confessar. Porque o padre não está ali para lhe julgar. No Grande Milagre, no desenhozinho, tem duas cenas lindas, marcantes. Que é quando na hora da missa o sacerdote está consagrando e na hora que ele começa a falar as palavras de Jesus na última ceia, some a imagem dele e aparece a imagem de Jesus Cristo. E a mesma coisa acontece no confessionário, quando ele levanta a mão para perdoar. E por quê? Porque nessa hora é o próprio Cristo que atua. O sacerdote é uma roupa que ele usa, é um instrumento. Então isso é muito lindo, isso é muito profundo. Ir ao confessionário é encontrar-se com Jesus, como a pecadora, para quem Jesus estendeu a mão. E aí você vai dizer, mas às vezes a gente procura esse Jesus e o padre, procura outro. Tem gente que só se confessou uma vez porque teve um trauma. Meu Deus! Quando você for mal atendido na igreja por qualquer motivo, muda de paróquia, mas não muda de fé. E aí eu volto àquele ponto, a sensibilidade, a emoção, que acaba sendo o elemento central. Não, tem que ser a razão. Deus nos dá uma inteligência para nos orientar para a verdade e para o bem. Então, as confissões comunitárias estão sim permitidas. Em situação, por exemplo, de naufrágio do Titanic. Imagina, está lá o padre, aquele mundo de gente, o navio vai afundar. Como é que o padre vai ouvir a confissão de cada um? Ele tem que convocar todo mundo. Se houver tempo, ajudar o povo de Deus a fazer um exame de consciência coletivo, guiar esse exame de consciência. Cada um confessa seus pecados no seu coração. Ele dá a absolvição e ainda diz: olha, quem sobreviver, pisando em terra firme, procura a igreja na primeira oportunidade. E a pessoa está plenamente perdoada aí, hein? Cuidado. Porque os raditrades da igreja vão dizer que não. As pessoas estão perdoadas. Só que o que acontece? A pessoa pisou em terra firme, não procura o padre, incorre em pecado leve, mas perdoada dos pecados da confissão comunitária ele está. Às vezes, em cidades do interior, não é o caso de Brasília. Brasília tem padre para escutar de modo auricular a confissão de todo mundo. Mas no interior, às vezes não, o padre chega até a cavalo. Ele tem aquela ruma de gente, ele começa no confessionário às 7 da manhã. Quando chega o horário da missa, ainda falta 200 pessoas. Ele tem que fazer uma confissão comunitária ali. Então, são os casos previstos no documento de São João Paulo II que fala desse tema. Agora, às vezes a gente vai ver sacerdotes fazendo confissão comunitária sem estar permitido, porque é mais cômodo para ele. Então, os fiéis têm que procurar se instruir nas coisas de Deus para oferecer para Deus o melhor, porque isso é o que é próprio do amor. Procurar chegar cedo, colocar diante de Deus a minha semana, ou então desde a última confissão, se de lá para cá é a primeira missa que eu estou vindo, para eu saber por que eu estou batendo no peito, dizendo minha culpa, minha máxima culpa. E o que dizer da modéstia dos vestidos? Se você for ali no templo da boa vontade, que não tem Jesus Eucarístico, lá você não vai entrar de minissaia, se for mulher, não vai entrar de camisa regata, de bermuda, não. Eles delicadamente conduzem as pessoas
para uma sala, onde a mulher vai colocar uma saia, vai colocar um chale, e ali as pessoas não reclamam. Acham bonito, porque é um templo ecumênico, tem uma música mística, ali pode. Agora vai fazer isso aqui. Pessoas dão um pulo dessa altura. Uma vez, eu chamei a atenção de uma mãe num evento. Não era nem a missa. A mulher botou um beiço que dava, ó, que chegava aqui, ó, debaixo do queixo, para mim. Me olhou com ódio mortal fulminante. Eu não precisaria nem ter chamado a atenção, eu chamei com toda a educação, falei no ouvido dela baixinho, que a criança estava incomodando os demais, distraindo o palestrante. Vira e mexe eu vi o palestrante olhando. E a mãe nem aí. As crianças sempre serão bem-vindas na igreja. Devem ser trazidas à igreja. Tanto que aqui, no domingo, na missa das 10, nós temos o Parquinho de Maria para que as crianças sejam bem tratadas. É difícil para uma criança que não entende nada, de repente, suportar o tempo de uma missa. Então nós temos que pensar no bem delas. Mas nós temos que ter bom senso. Então, tudo isso é importante. Tem casal de namoradinho que fica fungando no cangote. Uma vez um padre parou uma missa, aí a pessoa acha ruim. Tudo bem, eu não teria feito isso. Mas mandou o casal se comportar. Saíram batendo as tamancas, dando piti. Sem noção. Uma vez uma pessoa veio aqui para a fila da comunhão com chiclete na boca. Eu falei, escolha, chiclete ou Eucaristia? Tão bonito quando o fiel se ajoelha para receber Jesus. Isso é uma prova da fé que ele tem, que ele ali está diante do rei. Estou dizendo que todo católico tem que se ajoelhar? É obrigatório? Você não vai receber os frutos da Eucaristia se não se ajoelhar? Não. Eu estou falando aqui de testemunho. Então, meus irmãos, não está proibido, e sobretudo agora, comungar na boca. Quem quiser, eu dou a comunhão na boca. É um caminho mais perfeito. Porque se eu comungo na mão, as partículas podem ficar na minha mão. E depois Jesus ser pisoteado. Assistam no YouTube, no nosso site tem também. Anota aí, dever de casa. Jesus está no chão. E aí você vai ver essa questão das partículas. Um padre que coloca uma luva preta e pousa uma hóstia ali. Depois chega com a lupa e mostra a quantidade de partículas que ficaram lá. Nós, padres, os ministros da Eucaristia, sabemos dar a comunhão. Ninguém toca na língua de ninguém. E uma vez que a pessoa abocanhou o meu dedo, igual a menininha da Claybon, não tinha aquela, na década de 70, aquela propaganda, eu parei de dar a Eucaristia, os ministros continuaram e eu tive que depois lavar minha mão. Não precisei tomar antitetânica não, mas a mão precisei lavar. Quem não puder fazer a comunhão sacramental, faça a comunhão espiritual. Tem muita gente que não sabe o que é. A comunhão espiritual é nesse momento eu dizer para Jesus, Senhor, eu não posso te receber no sacramento, mas eu te recebo aqui no meu coração. E conversar com ele. A mesma conversa que você teria se tivesse recebido o sacramento. Aqui, na capelania, eu procuro dar um tempo de ação de graças em silêncio, porque a regra é essa. Tempo depois da homilia, para a pessoa
ruminar alguma coisa. Tem tempo previsto depois das leituras, inclusive. A igreja pensa em tudo. Eu vou morrer dizendo, ela é mãe e mestra. Agora, qual é a moda? Música, cantoria o tempo inteiro. Música de comunhão, música de ação de graças. Às vezes a gente quer conversar com Deus, está lá a música. E está lá o cantor, chega a vir a cabeça para trás, naquele agudo, e todo mundo está prestando atenção nele. E mastigando a Eucaristia. Aliás, a Eucaristia não se mastiga também, tá? Tem gente que mastiga igual um chiclete. Você coloca na boca e deixa. É justo essa ideia, você ir para o seu canto, e ela vai se dissolvendo aos pouquinhos. Também não é pecado cuidar daquela pessoa escrupulosa. Ixi, mordi Jesus. Não é assim. Tá? E meus irmãos, por último e não menos importante, faça uma pesquisa. Eu aqui costumo convidar os irmãos a serem pesquisadores da fé, a terem curiosidade. Algumas pessoas daqui de dentro, às vezes perguntam alguma coisa, eu falo, você já pesquisou na internet? Pesquisa, se você não encontrar resposta, eu lhe respondo. Não é porque eu não queira responder, não. É justo para ajudar a pessoa a entender que muita coisa ela pode ir atrás. Para ter essa independência. E eu termino com uma frase de São José Maria Vianney, relacionada ao sacerdócio. Que, aliás, de certa maneira, é uma responsabilidade nossa. Do que eu estou falando aqui? Todo fiel católico, em todas as suas orações, deve pedir para Deus mandar mais operários para a messe. Pedir por novas vocações sacerdotais e religiosas. Padres, freiras, irmãos consagrados, missionários. A Bíblia diz o quê? A messe dos operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande mais operários. Está lá. Se a gente não pedir, não vai rolar. Por isso, já desde Dom Ávila nós rezamos essa oração. Como é que é a oração que a gente reza no final? Do sacerdote. Eu ando meio esquecido. Depois que fiquei diabético, fiquei assim, como é que é? Jesus, mestre divino, que chamaram os apóstolos a vos seguirem, continuar a passar pelas nossas famílias. Pronto, essa oração aí. Ensina seus filhos a rezar. E como é que é o clima dentro de casa? Para que seu filho ou sua filha possa ser padre ou freira. Quando o ambiente em casa é santo, é muito mais fácil sair dali um padre ou uma freira. E o que dizer ao apoio aos sacerdotes nas paróquias? Quanto mais apoio, mais o reino de Deus vai crescer, mais frutos haverá. Então, essa responsabilidade é coletiva. E que frase é essa? De São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos sacerdotes. Aliás, existem 2 dias dos sacerdotes. O primeiro é o dia 4 de agosto, que é o dia de São João Maria Vianney, o nosso padroeiro, o dia do padre. E o segundo dia do padre é hoje. Anota aí para dar o presente. Não, estou brincando. Brincadeirinha. Hoje, por quê? Porque hoje nasceu o sacerdócio. Vocês querem saber o que é o sacerdócio? Se preparem para essa frase de São João Maria Vianney, homem de oração, homem
de meditação, um homem de uma espiritualidade profunda. Dizia ele: vede o poder do sacerdote? A língua do sacerdote faz de um pedaço de pão Deus. É infinitamente mais do que criar o mundo. Para pensar. Por que é infinitamente mais do que criar o mundo? Porque é criar o Criador do mundo. Ou Jesus não é Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.